Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, hoje eu vou trazer um ensinamento, um ensinamento para os meus irmãos, para a minha vida, para nós refletir como está o nosso coração diante de Deus, como está a nossa vida na presença do Senhor. Aleluia. Eu tenho um livro, é um livrinho que serviu muito de folheto de evangelização, quando eu aceitei a Cristo, no ano de 2000, Ele tem muitas referências bíblicas, onde nos ajuda. Eu vou estar lendo, Aleluia, no decorrer desse estudo, esse livro, para que nós possamos crescer espiritualmente, aprender mais do Senhor, amém? Vou começar a ler. O nome do livro é O Coração do Homem, o Templo de Deus ou Oficina de Satanás. João 3, verso 4 ao 20. Já eu vou ler para os meus irmãos, amém? Este não é um novo livro. Apareceu pela primeira vez na França, há mais de 200 anos, e trouxe então grande bênção a milhares de almas. Tem servido de espelho espiritual, onde as pessoas têm visto a sua própria condição, tal qual Deus as vê. Muitos dos que têm visto seus corações pecaminosos revelados através dessas páginas arrependeram-se e alcançaram novos corações em um novo espírito. Enquanto lerdes este livro, guardai, por favor, no vosso pensamento que ele é um espelho, no qual vós podeis contemplar, quer vós sejais cristãos ou pagãos, crentes ou regenerados, crentes ou renegados, Encontrareis nele a vossa imagem, tal como Deus a contempla, pois ele olha para o coração do homem. Satanás é o pai da mentira, o príncipe das trevas e o Deus deste século. Ele transforma-se a si mesmo num anjo de luz. No contrário, ele não é já um anjo de luz, como muitos supõem, e até por vezes se ofendem quando é representado tal qual ele é. Assim como nos tempos antigos houveram falsos profetas, há hoje obreiros mentirosos que se transformam em apóstolos de Cristo. Não é, pois, para se admirar que o próprio Satanás se transforme num anjo de luz. 2 Coríntios 11, verso 13 ao 14. Satanás cega o entendimento dos homens para que não possam ver o amor de Deus, a sua glória e majestade, nem o seu Redentor Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, 4. Eu vou estar lendo essas referências a qual eu citei, amém? Aqui no começo nós lemos João, a referência, 1 João 3 e o verso 4, que diz assim, 1 João 3, 4. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca, e desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos aborrece. Não sabeis que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós. Nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus ou o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguramos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações e conhece todas as coisas. Agora nós vamos estar lendo 2 Coríntios 11, verso 13 e 14. 2 Coríntios 11, o verso 13 e 14. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Agora nós vamos ler 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4 diz assim: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aí aqui no livrinho diz, o povo cego pelo Deus desse século, que foi o que nós acabamos de ler aqui em 2 Coríntios 4:4. Está a caminhar apressadamente para a eterna destruição, para um inferno que arde com fogo e enxofre. Estão mortos para Deus e são governados pelo Deus deste século. Vamos ler Efésios 2:2. Efésios 2:2 diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aí aqui está escrito assim: para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João 3, verso 8. Portanto, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Tiago 4, versos 7 e 8. Ao ler o livro e examinar seus quadros, podereis olhar para dentro dos vossos corações e permitir que os vossos corações sejam examinados, e vereis qual a sua condição. Se achares que eles são maus e pecaminosos, não neguei este fato, nem tampouco tenteis escondê-lo, mas antes confessai os vossos pecados. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 1 João 1, verso 8 ao 10. 1 João 1, 8 ao 10. Vamos ler. Se dissemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar
os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ele possa perdoar os vossos pecados e limpar-vos no precioso sangue de Jesus Cristo. Sois governados por Deus ou por Satanás? Sois escravos do pecado ou servos de Deus? Se o pecado reinar nas vossas vidas, não procureis negar este fato. Antes, clamai a Deus, que vos livrará por Jesus Cristo, pois ele veio a este mundo a fim de salvar os pecadores, abrir os olhos aos cegos e tirar-nos das trevas, assim como tirar as trevas de dentro de nós. Ele veio para trazer-nos a sua maravilhosa luz. Jesus veio para livrar-nos do poder do pecado e de Satanás. Por ele temos a redenção dos nossos pecados. Agora estás perante um Deus santo, que vê e conhece todos os nossos segredos, vossos segredos, e altos e ocultos, assim como todos os nossos pensamentos. Não podeis esconder de Deus os vossos atos, nem a vós mesmo. Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Salmos 94, verso 9. Salmo 94, verso 9. Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas e sombra de morte onde se escondam os que obram a iniquidade. Jó 34, 21 e 22. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é perfeito para com ele. Jó 34, 21 e 22, vamos ler. Jó 34, 21, que diz assim: porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas, nem sombra de morte, onde se escondam os que obram iniquidade. Vamos ler 2 Crônicas 16, 9. 2 Crônicas 16, 9 diz assim: porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Salmos 32, verso 1 ao 5. Leia também o Salmo 5 e o verso 1. Vamos ler? Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Aleluia. Jesus ainda hoje está a chamar: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. O primeiro quadro. Neste quadro, por debaixo da cabeça, vê-se o coração humano. Moram nele diversos animais, que nos falam das várias qualidades de pecado no coração do homem, pois o coração é a habitação e o assento dos nossos pecados. Deus nos diz, pela boca do profeta Jeremias, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, que quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Jesus mesmo confirma isto dizendo: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos,
os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissoluções, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Mateus 7, 21. O pavão. Enquanto a beleza do pavão é apreciada por todos no coração do homem, representa o pecado de orgulho. Lucifer, o querubim ungido, uma vez portador da luz de Deus, um anjo de Deus, caiu por causa do orgulho e tornou-se inimigo de Deus, Satanás, o diabo. Isaías 14, verso 8 ao 17. Vamos ler. Isaías 14, verso 8. Diz assim, ao 17. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo, desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro. Na tua vinda despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar os seus tronos, e a todos os reis das nações. Estes todos responderam e dirão, tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derribada no inferno a tua soberba. Com o som dos alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte subirei, acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para as suas casas? Aleluia! Também vamos estar lendo aqui o livro de Ezequiel 28, verso 12 ao 17. Ezequiel 28, verso 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, dizendo-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e o ouro, e a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proferir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio,
Se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. O orgulho vem do próprio abismo e revela-se de muitas maneiras. Alguns orgulham-se das suas riquezas, da sua superior educação, por vestirem-se conforme a moda, embora por vezes sem pudor nem vergonha, enfeitando-se com brincos, pulseiras, anéis, etc. São claramente descritos em Isaías 3, 17 ao 24, que diz assim: Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberta a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas, e as redezinhas, e as luetas, os pendentes e as manilhas, e os vestidos resplandecentes, os diademas e os enfeites dos braços, e as cadeias e as caixinhas de perfumes e as arrecadas, os anéis, as joias, os pendentes do nariz, os vestidos de festas, os mantos e as coifas e os alfinetes, os espelhos e as capinhas de linho finíssimos, e as toucas e os véus. E será que, em lugar de cheiro suave, haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelo, calvície, e em lugar de vestes larga, cilício, e queimadura em lugar de formosura. Outros orgulham-se dos seus antepassados, da sua nacionalidade, da sua cultura, do desporto, etc., esquecendo-se de que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Segundo 1 Pedro 5, 5. Deus aborrece a soberba e a arrogância. Vamos ler 1 Pedro 5, 5. 1 Pedro 5, 5 diz assim: Semelhantemente, vós mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus aborrece a soberba e a arrogância. Provérbios 8, 13. A soberba procede à ruína. Provérbios 8, 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal. A soberba e a arrogância é o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Vamos ler também Provérbios 16, verso 18. Provérbios 16, verso 18. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Glórias a Deus. Nós falamos do pavão, né? Agora vamos falar do bode. O pavão é orgulho. Agora o bode. Um animal mal cheiroso e luxurioso, que exprime concupiscência carnal, imoralidade, fornicação, adultério. Esses pecados tomaram tal incremento nos últimos dias, nestes chamados tempos modernos, que somos obrigados a admitir a verdade das palavras de Jesus quando profetizou há quase
ou aqui quando esse livrinho foi escrito, né? 2000 anos, dizendo que os últimos dias seriam como os dias de Sodoma e Gomorra. Este espírito moderno não somente tem agarrado homens e mulheres, mas tem penetrado até nos lares de pessoas religiosas, nos institutos, nas nossas escolas, e a semente corrupta é semeada sem vergonha e com maneiras sutis e diabólicas nos corações humanos, por intermédio do cinema, do teatro, da literatura imunda, da televisão e de tantos outros meios, de maneira que o que Deus chama pecado chama-se hoje moralidade moderna. Milhões de jovens formam a sua concepção de vida ideal por aquilo que vem no cinema e leem nos romances, para depois se encontrarem em dificuldades, vergonhas, remorsos. Atores e atrizes imorais são os heróis e heroínas desta atual geração. Os bailes também são muitas vezes lugares que geram imoralidade. Os heróis de Deus, como José, Gênesis 39, e outros, já não são exemplos que se sigam, até o velho Zulu, rude e pagão, que mata os adúlteros e adúlteras. Podia ensinar alguma coisa à nossa geração, que se diz civilizada, e há de condenar-nos no dia do julgamento. Deus avisa-nos que avisa-nos que não devemos brincar com a fornicação, mas antes fugir dela. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6, versos 18 e 19. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios 3, verso 17. Agora vamos falar do porco. O porco fala-nos do pecado de bebedeira, glutonaria. É um animal imundo que devora tudo o que encontra, quer seja limpo ou sujo. E do mesmo modo, o coração pecaminoso devora a sugestão imunda, quer sejam expressões feias, quadros imorais, literatura imoral. O corpo que se destinou para ser o templo de Deus vivo é profanado por comida imunda e hábitos pecaminosos, tal como fumar, mascar tabaco, ou uso de ópio, que é o mesmo, e de outros narcóticos. O hábito de fumar tem se arraigado nos homens, nas mulheres, como nunca. Só o poder de Deus pode livrar tais vítimas do tabaco e de escravos de Satanás, enquanto quase todos os religiosos não se atrevem a fumar numa igreja, não têm, contudo, escrúpulos de estragar com erva daninha do tabaco aquilo que na verdade é o templo de Deus, o nosso corpo. Não sabeis vós, diz Paulo, que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. 1 Coríntios 3, 17. 1 Coríntios 3, 16, 17. Aleluia. O comilão, e também abominável aos olhos do Senhor. Comemos para viver, não vivemos para comer.
A fome satisfaz por comer boa comida, mas a concupiscência diz mais, mais, mais. A concupiscência nunca se satisfaz, segundo a lei do Velho Testamento. O comilão e o beberrão deviam ser apedrejados. Deuteronômio 21, verso 18 e 21. O beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer vestidos rotos. O companheiro dos comilões envergonham-se a seu pai. Provérbios 23, 21, Provérbios 28, 7. Lembremos-nos do rico que era comilão e beberrão, e que ao morrer levantou os olhos ao inferno, onde se encontrava em tormentos e indescritível. O prejuízo do vinho não precisa ser explicado, tão conhecidos são os seus efeitos. Deus diz claramente na sua palavra que nenhum beberrão herdará o reino perante Deus, pois ele diz: ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de fortaleza para ministrar bebidas fortes. Isaías 5, 22. Ai daqueles que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhes chegas ao seu odre e embebedas. Hebreus 2, verso 15. Há nos seus banquetes alaúdes e harpas, tambores e pífanos e vinho, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram a obra das suas mãos. Isaías 15, verso 12. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, verso 9 ao 10. Os pecados da nossa natureza carnal são bem evidentes. Entre eles estão prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades e porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Aqueles que são culpados destas coisas não têm parte no reino de Deus. Gálatas 5, 19, 21. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5, 18. Jesus oferece o seguinte convite aos que têm sede: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7, 37 ao 38. Vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isaías 55, verso 1. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. João 4,14. A tartaruga. A tartaruga fala-nos da preguiça e feitiçaria. A incredulidade é como a feitiçaria. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Provérbios 21, 25 e 26. Josué tinha que dizer ao povo de Israel: não sejais preguiçosos de possuir a terra. A natureza humana é muito preguiçosa e ociosa para adquirir as coisas de Deus. Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita. Lucas 13, 24.
Quem procura encontrará. Até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Mateus 11:12. Se o preguiçoso acerca da salvação, acerca da salvação e do bem-estar espiritual das nossas almas, conduz-nos à perdição, impede-nos de orar, de penetrar as profundezas de Deus, de tomar posse das ricas promessas do Senhor, conduz-nos à destruição. Quando Deus nos fala, encorajando-vos a entregar-lhe hoje os vossos corações. Satanás diz que o desvieis. Satanás diz que o deveis faz amanhã ou noutra ocasião, mas a oportuna, a qual infelizmente nunca chega. E morreis sem a salvação e sem Cristo. Deus diz: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3, verso 7. E quantos têm perecido por adiarem a salvação? É um dia mais oportuno que nunca chega. O dia de amanhã não é o vosso. A concha da tartaruga é muitas das vezes usada pelos indígenas da África do Sul para a prática dos seus feitos e feitiços, e é sinônimo do pecado, da confiança no poder do feitiço e na leitura da sina, em vez da confiança no Deus vivo. Especialmente nos tempos de tribulação e doença, adversidades e morte, somos convidados a clamar ao Deus vivo, que está pronto a ajudar-nos, em vez de confiar-nos na boa ou má sorte, porque os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Salmos 37, verso 23. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem no deserto vem a exaltação, mas de Deus. Salmos 75, versos 5 e 6. Deus deu mandamento ao povo de Israel, dizendo: entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito de adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Deuteronômio 18, versos 10 e 12. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e quaisquer que ama e comete a mentira. Apocalipse 22, 15. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Levítico 19:31. E quando vos disserem, consultai-vos que têm espíritos familiares. E quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, os adivinhos que chichileiam e murmuram entre os dentes. Não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva.
Isaías 8, versos 19 ao 20. Enquanto estais a ler este livro, Deus está a falar-vos, chamando-vos ao arrependimento dos vossos pecados e à entrega das vossas vidas, mas o espírito das vossas vidas a ele, mas o espírito da tartaruga que está em vós sugere-vos que deveis adiar a vossa decisão para qualquer outro dia. Ele tenta encher os vossos corações de modo a perguntas como estas: que dirão os meus amigos e o mundo, se eu me converter a Cristo? Como hei de passar o tempo se não posso dançar, nem ir aos cinemas, nem outros passatempos deste mundo? Em vez de olhares para as riquezas imprevisíveis de Cristo, incompreensíveis. Irmãos, me perdoam, mas está muito apagadinho o livro, ele é bem velhinho, tá? Tá difícil para mim ler essa parte. As riquezas incompreensíveis de Cristo, a sua maravilhosa paz, seu gozo inexprimível, sua glória, sua vida imortal, cheia de felicidade. Começais a ver as coisas que tendes de deixar ou perder, quando permitirdes que Cristo entre nos vossos corações. Ao mesmo tempo, o medo do próximo e da morte vos guarda na escravidão do diabo. Mas Cristo veio para livrar todos aqueles que pelo medo da morte têm sido escravos toda a vida. Hebreus 2, versos 14 e 15. O espírito de procrastinação. É isso aí. Procrastinação. Endurece os vossos corações, até ficarem tão duros como rocha da tartaruga. Meu Deus, é forte esse livro, né? Uma benção. Agora vamos falar da onça. A onça é um animal cruel e feroz. O ódio, a ira, o mau gênio governam muitas vezes o coração do homem, até conduzir ao assassínio. Poderás tentar conseguir dominar o mau gênio, mas por fim rebentará com todo o seu furor. Melhor é confessar que isto está no teu coração e pedir a Jesus que te livre dele. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Salmos 37, verso 8. Cruel é o furor e impiedoso a ira, mas quem parará perante a inveja? Provérbios 27, verso 4. A ira abriga-se no seio dos tolos, portanto, afasta a ira do teu coração. Eclesiastes 11:10. Agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Colossenses 3:8. Muitos tentam acalmar a sua ira, bebendo ou vingando-se, mas o seu vinho é ardente, veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. Deuteronômio 32, verso 23. A vingança é doce ao coração, pecaminoso, mas a vingança pertence somente a Deus.
Jesus disse: amai os vossos inimigos. Deus prometeu perdoar os vossos pecados. Se nós perdoamos aqueles que pecam contra nós, um espírito de amo é também uma abominação perante Deus. O desejo mau de derramar sangue e guerra está latente no coração humano e, portanto, a paz verdadeira tem que ser estabelecida no coração do homem. A serpente enganou Eva no jardim do Éden e destruiu a doce comunhão e a harmonia que existia entre Deus e o homem. Satanás, o anjo caído tinha inveja de Adão e Eva, quando os viu reinar sobre o mundo e em união perfeita com Deus, ocupando o lugar de Lúcifer. Impelido pela inveja, Satanás planejou destruir esta maravilhosa harmonia e a sua vida de comunhão com o Senhor. E conseguiu este mesmo ciúmes diabólico e inveja no coração humano. Destrói a felicidade do coração de alguns ao verem outras pessoas felizes e vivendo confortavelmente. O ciúme é duro como uma sepultura. Cantares 8, verso 6. Ele coloca no coração o desejo de destruir a felicidade dos outros. E este desejo, por vezes, pode levar até ao assassinato. Isso sucede especialmente entre os cônjuges, nos negócios e outras esferas da vida. Causa miséria e ira sem fim. Até os obreiros cristãos, pregadores e ministros não estão isentos dos ataques do ciúme e devem viver constantemente alerta e ter os corações cheios do Espírito Santo. De outra forma, o pensamento que Deus está a servir-se de um outro servo mais do que deles estragará o seu ministério e dará cabo da sua utilidade para o Senhor. Misericórdia. Tá vendo? O que a serpente faz? Coloca inveja, né? Que nós estávamos falando sobre isso, que Satanás, ele é tão sujo, ele coloca no coração das pessoas a briga, né? Lugares, briga por guerra, por lugares na igreja, nos canais do YouTube, por inscritos, quem tem mais, quem tem menos. Tudo isso é Satanás e as pessoas não estão enxergando isso, não está vendo isso, que é o diabo que tem entrado nos corações e tem colocado esses espíritos de guerra, de porfia, de ciúme, de inveja. Isso não vem do Senhor, isso vem do diabo. Então nós temos que repreender isso. Aleluia, glórias a Deus, e viver na integridade do Espírito Santo do Senhor. Pedir para que Deus venha encher o nosso coração e nos ajudar. Aleluia, ser obreiros melhor. Aleluia, que adianta nós ter, aleluia, Deus, somente a doutrina por fora, né? Aleluia, mas ter os corações contaminados pela inveja. Aleluia, agora vamos falar da rã. A rã falou-nos do pecado, da avareza e do amor ao dinheiro, que é a raiz de todo o mal. 1 Timóteo 6,10. Há uma espécie de rãs no Congo que comem formigas, as centenas, até que arrebentam e morrem. Uma pessoa avarenta não gosta de abrir a mão para ajudar os pobres e necessitados. Antes tenta, por meios lícitos ou ilícitos, juntar e ganhar as riquezas deste mundo, que nos corrompem facilmente. Jesus mesmo disse: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde o ladrão minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque
onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6, versos 19 e 21. A rã ainda simboliza aqui, né? Onde o Senhor ainda está falando da rã. Acã e sua casa pereceram porque ele amou o ouro, a prata e pedras preciosas. O versículo de Josué, os vestidos. Josué 7, Judas Iscariotes e o discípulo de Jesus enforcou-se, porque o amor ao dinheiro fez que traísse seu mestre. O Senhor não é o dinheiro que é o mal, mas sim o amor ao dinheiro que se esconde no coração do homem. Milhares de homens e mulheres de todas as classes e raças estão destruindo as suas vidas e as vidas de seus familiares pelo desejo mau de arranjar repentinamente grandes fortunas, talvez na loteria, nas corridas de cavalo, nas apostas, no futebol e etc. O desejo de ser rico sem trabalhar conduz ao roubo e ao crime e por vezes homicídio. O amor ao dinheiro e a avareza tem muitos amigos. O amor ao dinheiro e a avareza tem muitos amigos, tais como amor à fama e ao poder, seja poder político para governar outros ou poder financeiro a fim de oprimir os pobres, seja poder religioso que pretende ser mais zeloso por uma organização eclesiástica do que propriamente por Deus, condenando qualquer cristão que ousa seguir Cristo sem se conformar a uma igreja em particular. Marcos 9, verso 38, Jesus disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não insiste na abundância do que possui. Lucas 12, verso 15. A história do rico louco conta-se assim. A herdade de um homem rico tinha produzido em abundância. E arrazoava ele consigo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens, e direi à minha alma: alma, tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come e bebe. E folga. Tá falhado aqui no livro. E folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Lucas 12, versos 16 ao 21. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8, 36. Não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo que sobre o que vestireis. Buscai antes o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Lucas 12, verso 22 ao 34. Satanás, pai de todos os que cometem a mentira, é instigador do pecado e é quem reina no coração. Jesus disse: vós tendes por pai o diabo,
e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Uma pequena mentira é para Deus tão negra como uma grande. Há mentiras faladas, escritas ou praticadas. Um hipócrita é um mentiroso, porque pretende ser o que na realidade não é. Deus não pode mentir, nem deve um cristão mentir. Tito 1:2. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 1:6. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, idólatras, qualquer que ame e comete a mentira. Apocalipse 22:15. Deus aborrece a testemunha falsa e o mentiroso. Provérbios 6:16-19. A estrela fala da consciência que está em todo homem. Aqui apresenta-se negra, profana e má, e provavelmente morta pelo contínuo pecado e pela obstinação. É uma consciência tão cega e pervertida que nem pode julgar as suas próprias ações. Ela está por vezes quieta ou atribulada, acusa quando deveria desculpar e desculpa quando deveria acusar. Por vezes pode estar cauterizada como um ferro em brasas e ter perdido já toda a sensibilidade por ser apóstata, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. 1 Timóteo 4:1-7, Hebreus 10:22. Hebreus 10:22. Cheguemo-nos com o verdadeiro coração, em inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aleluia. Agora nós vamos falar o olho. O olho de Deus. Glórias a Deus. O olho de Deus vê tudo que se passa no coração. Nada se pode esconder do seu olhar flamejante e, portanto, ele conhece e vê todos os pensamentos escondidos e as intenções do coração. O olho, nestes quadros, também corresponde à expressão do rosto do homem. As pequenas chamas de fogo em volta do coração representam o amor de Deus à volta do coração pecaminoso. Enquanto Deus odeia o pecado, Ele ama o pecador e não deseja sua morte, mas que ele se arrependa. As chamas também falam do sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O anjo representa a palavra de Deus. Deus quer falar ao homem ou à mulher, enganados e cheios de pecado, a fim de que se arrependam e deixem entrar a luz e o amor de Deus no coração. A pomba é o emblema do Espírito Santo, o Espírito de verdade, que convence do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo, neste caso, está fora do coração humano. Ele não pode permanecer onde reina o pecado. No caso deste quadro, representar condições do coração dos leitores, clamai ao Senhor, abri-lhe o vosso coração, deixai entrar a luz da sua palavra, crede no Senhor Jesus Cristo e sereis salvos. Deus está ansioso por vós salvar e promete transformar os vossos corações em
e dar-vos os corações novos e um espírito novo. Isto está representando no seu quadro. Hoje terminamos a primeira parte, primeiro quadro do livrinho, do coração do homem. Logo estarei postando a segunda parte e as demais. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, perdoa aí os erros, tá? Porque ele é muito velhinho, tem coisa que já tá apagada. Tem páginas que meu filho passou a caneta, ele era criança, né? Ele rabiscou, né? Pegou da minha Bíblia e riscou. Eu sempre guardo minhas coisas, mas irmão sabe como é que é criança, né? Então, esse livrinho já está comigo há 20 anos. É um livrinho onde eu aprendi bastante. Eu espero que ajude cada um que está ouvindo também. Amém? Que o Senhor venha te abençoar, te ajudar a compreender o que está verdadeiramente dentro do teu coração. Olha a imagem, né? Que está aí neste áudio. E presta bem atenção, né? Não diga que não tem nada disso, mas faça uma análise. Examine-se o homem a si mesmo. Amém? Então que Deus abençoe, Deus proteja, Deus guarde, Deus livre a todos. Eu vou fazer uma breve oração e está terminando para a glória do Senhor. Poderoso Deus, maravilhoso Pai, Senhor da glória, aqui está, meu Deus querido, este estudo, ó Pai, a qual, Jesus querido, eu fiz, meu Deus, nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, ó Deus, que essa pessoa vai ouvir, Espírito Santo. Que o Senhor, meu Deus, venha dar, meu Pai querido, entendimento, Senhor. O Senhor venha abençoar, livrar, meu Deus, venha pôr as tuas mãos. Venha dar vitória na vida desta pessoa, Deus poderoso, a qual está ouvindo, Pai querido, essa mensagem. Espírito Santo de Deus, que nós façamos uma análise, meu Pai, de nós mesmos. Venhamos examinar, meu Pai, a cada um, meu Deus, seu coração. Abençoa, Deus querido, dai graça, livramento e vitória. Espírito Santo, fica com todos, ó Pai, abençoando, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Se despede sua irmã Cícera do canal Buscar o Senhor IPDA. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.